Olá, eu sou Gabriel Ricardo e esse é mais um devocional aqui no Farol da Liberdade. Mene mene tekel upharsin. Olá, eu sou Gabriel Ricardo e esse é o Farol da Liberdade em mais um devocional. É excelente ter você conosco aqui em mais essa manhã, nesse período de reflexão acerca da palavra do Senhor. Hoje lemos aqui o texto de Daniel 5, um texto que fala a respeito de uma festa dada por Belsazar, né, que era filho do rei da Babilônia. Bom, Nabucodonosor domina a região de Judá e o rei Jeoaquim é despojado. Então o povo hebreu é levado como cativo para a Babilônia. Entre os nobres, membros da corte, membros de fato ali da família real, estava Daniel. E Daniel é levado como um, enfim, um nobre, né, para esse novo reino. Ele é incumbido de compreender melhor sobre a cultura do povo babilônico e o seu nome é mudado. Seu nome é Beltesazar, né, que era um nome em homenagem aos deuses da Babilônia, né? O deus principal dos cultos babilônicos, que era um povo pagão, um povo que tinha muitos deuses, era Bel, que também era conhecido como Marduk. E Beltesazar, que se tornou o nome de Daniel, é uma homenagem a esse deus, assim como o filho do rei, que era Belsazar, né? Então, lemos aqui no capítulo 5 de Daniel da seguinte maneira: certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordem para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, e as mulheres, e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então, trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei, e os seus nobres, e as suas mulheres, e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição, interpretá-la, revelando-me o que significa, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no seu pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: Ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem pálido. Existe um homem em teu reino que possui espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar,
tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado, com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o seu significado, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Então, Daniel respondeu ao rei: Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o seu significado. O rei foi a Nabucodonosor, teu predecessor. O Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, o seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho. Ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens. A sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver como os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e põe no poder quem ele quiser. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo para que nelas bebessem tu e os teus nobres, tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, upharsin. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Upharsin, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Essa é a palavra do Senhor, um trecho aqui de uma festa, festa de Belsazar, que curtia ali os últimos momentos como rei. Um rei que foi despojado pelo seu próprio orgulho. Um rei que tinha recebido despojos de guerra do povo de Judá
e de repente sem conhecer ou com uma profunda arrogância, tomado do seu orgulho e tomado ali de toda a tua vaidade, vai e pega aqueles itens cerimoniais do povo hebreu para tomar vinho com prostituta, com as suas mulheres, com seus servos. E tudo indica que, pelos achados arqueológicos, que essas eram festas aqui bem de moral duvidosa, né? Então, Daniel, assim como os outros que foram levados ali para a Babilônia, que se tornaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles todos não participavam, né, dessas festas que aconteciam, apesar de fazer parte da corte, apesar de fazerem parte ali dos grandes sábios, né, dos astrólogos, de todo aquele povo pagão de amplo conhecimento ali dos babilônios, né? Eles não participavam das mesmas coisas porque não concordavam com todas elas. E ainda assim, Daniel, dotado desse dom, que já havia interpretado um sonho de Nabucodonosor, interpreta, né, esse texto escrito Mene Mene Tekel Upharsin. E o que é dito, né, dessa grafia? Está aqui no texto. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Então, Mene aqui é duplicado, né? Mene, Mene. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Duas vezes. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. O Parshim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E aqui é uma declaração da plena arrogância. Tu foste pesado e achado em falta. Então, é como se você fosse uma medida, né? Ou você precisasse ter determinada medida, e quando se coloca na balança, quando se compreende a substância daquilo que você de fato é, falta, falta. Foste achado em falta. E essa frase aqui do aramaico antigo, que só poderia ser interpretado por um falante da língua, né? Que no caso aqui era Daniel, na verdade aponta para todos nós. E eu vi essa frase sendo dita em um filme chamado Nefarious, né, Nefarious, que é um filme que conta a respeito de uma história de um prisioneiro que, possuído por uma entidade ou não, né, depende ali da leitura que você faz do filme, é visitado por um psiquiatra que tem que atestar se ele é apto ou não à pena de morte, né, pelos seus crimes. Então ele era um assassino em série, matou diversas pessoas, e dentro do filme a defesa dele, né, ou na verdade o Estado americano não poderia fazer uma execução de uma pessoa incapaz intelectualmente. Então é ali atestando a sanidade ou a insanidade daquela pessoa ali, daquele prisioneiro, que o psiquiatra, né, esse é o ofício dele ali para tentar compreender aquela situação. Enfim, o filme se desenvolve, o tempo passa, e no meio do filme, a entidade demoníaca que toma conta ali do prisioneiro faz um trato com o psiquiatra para que ele escreva um livro que seria uma espécie de evangelho sombrio, evangelho maldito, escrito pelo próprio Satanás, né? E que ele escrevendo esse livro teria fama, tudo. E durante o filme, o psiquiatra, né, vai lá e desafia aquela entidade chamada de Nefarianos, né, dizendo que aquela entidade pode possuí-lo, pode habitá-lo. E depois, né, do filme, depois que acontece lá o desenrolar da história, é dito por essa entidade ao psiquiatra, Mene Mene Tekel Upharsin, que significa isso, né?
Deus contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, aponta para nós, aponta para nossa própria vida. Você passa a vida inteira vivendo de qualquer jeito, vivendo nos teus caminhos, de acordo com os teus próprios meios, porém você não sabe, mas a morte está logo ali, logo na esquina. E Belsazar não sabia de nada disso, né? Ele de fato era um rei imponente, rei da Babilônia, que não poderia ser dominado tão facilmente e rapidamente por dois reinos como os medos e os persas. Mas ele foi despojado e foi morto naquela noite, numa noite que ele dava uma festa para demonstrar sua superioridade, né? Para mostrar o poder da sua corte, para fazer orgias com as suas prostitutas e mostrar, beber, se embebedar. E às vezes ali embriagado, não teve a percepção ou não estava aberto o suficiente a sua percepção para entender que aquilo era uma ameaça ao seu reino, que de fato o reino dele poderia ser tomado naquela noite. O que foi, o que aconteceu. Então, irmão, hoje você pode morrer. E quando você morrer, Deus fará aquele julgamento contigo. Será aberto o livro da vida e que você não seja encontrado em falta, que as tuas falhas, que os teus pecados sejam cobertos pelo sangue de Jesus, porque aí você é justificado e dado como inocente das suas transgressões. Só que para isso você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa olhar para dentro de si, para os seus hábitos, para tudo aquilo que você faz, e em cima disso sondar teu coração e compreender o que das tuas vontades, o que dos teus anseios, o que dos teus hábitos está nas direções do caminho de Deus, que é dado pela palavra de Deus, e o quanto de fato é paixão, é vaidade, é apenas uma projeção daquilo que você gostaria de transparecer para os outros, para fortalecer teu orgulho, para fortalecer a tua vaidade. Então eu desafio você nessa manhã que, ao acordar hoje, ter acesso a essa palavra, ter acesso a esse devocional, pense: quais são as minhas falhas? Quais são os caminhos onde eu tenho errado? Porque se for escrito na parede da minha casa ou na parede da minha alma, Mene Mene Tekel Uparshem, né? E no lugar aqui, né, do primeiro Mene, Deus contou os teus dias do teu reinado, determinou o teu fim. Que não tenha reinado necessariamente, mas que Deus contou os teus dias e determinou o seu fim. Em que em algum momento você vai morrer e Deus sabe disso. Está aqui escrita a data no teu livro da vida. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Deus contou seus dias, determinou os dias que você teria em vida, percebeu que você estava em falta. O Parshem, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E aqui, todo o teu ego, tudo que você de fato conseguiu conquistar na vida, não de repente foi dividido por invasores, mas foi dividido entre teus filhos, teu patrimônio, ou qualquer outra coisa que você pode ter deixado para trás. E tudo isso não importa mais. Você não faz parte mais desse reino físico da vida, desse reino material que você pode tocar, que você pode perceber através dos seus sentidos. Você agora está em um novo reino. E lá quem governa é o próprio Deus. Se aqui quem governa são políticos e você tem alguma autonomia, alguma liberdade, há um reino em que toda a excelência, a excélcia, é de um Deus vivo, que comanda vivos e mortos. Deus é Senhor desse mundo também, mas é necessário que Ele nos dê o livre-arbítrio para que possamos determinar o nosso agir, determinar os nossos cursos de ação na vida. Então,
No próximo reino você não vai ter essa opção. Você irá ou para um lugar ou para outro. E que naquele dia você não seja pesado e encontrado em falta. Que você possa aproveitar o melhor do teu potencial nessa vida. Que você possa enxergar as oportunidades que você tem como presente, a vida, o seu trabalho, seu ofício, para que você, aproveitando do melhor que você pode fazer em todas essas atividades, em toda a tua verdade de entrega para sua família, em amor de fato sacrificial, que você possa através disso se perceber e notar, Senhor, o quão longe de repente eu estou desse ideal, ou quão próximo estou verdadeiramente da tua vontade. E essa é a reflexão de hoje, que eu entendo que é importante para o teu dia e para esse devocional. Oremos juntos aqui por um instante. Pai, que a inscrição no tempo da Babilônia de Belsazar não seja escrita em nossa vida, que não sejamos encontrados em falta, que aproveitemos o nosso potencial para todas as coisas da vida, para aproveitar os presentes e enxergar as oportunidades, Senhor, que o Senhor nos dá. Não só do ponto de vista material, e na verdade o ponto menos importante é o material, mas a oportunidade do encontro humano, a oportunidade do encontro com os nossos parentes, encontro com a nossa comunidade, de servir essas pessoas de maneira sincera e aberta. Senhor, tenha misericórdia das nossas almas, para que possamos, Senhor, ser pesados em balanças e toda a nossa falta de verdade, tudo aquilo que não está de acordo com o que deveríamos ser, seja cumprido por Cristo, Senhor. Ainda que estejamos em falta, coloque, Senhor, naquela balança o teu filho e nos considera naquele lugar, Senhor. Pois sem a tua graça nada podemos fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de nossas almas e que naquele dia o Senhor não nos pese e nos encontre em falta, Senhor. Julgue-nos de acordo com a tua perfeita justiça e nos capacite em vida para que possamos ser de acordo com a sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, que você vá para o teu dia aí em paz, tranquilo e calmo, para mais um dia de correria e que você aproveite tudo, sabendo que no final desse dia, se você for pesado, Cristo será colocado em seu lugar e você, assumindo o senhorio de Deus na sua vida, poderá gozar desses grandes privilégios. Um grande abraço. A gente se vê por aqui amanhã.